Bom, pessoal, o assunto da vez é variedade de línguas. É o mesmo que falar em línguas? Quando eu falo em línguas, eu estou falando a língua dos anjos? E como esse dom deve operar dentro da igreja local? Como deve ser a manifestação desse dom? Vamos organizar tudo isso à luz da palavra. Primeiro, variedade de línguas. O que a Bíblia diz em relação a isso? Primeiro, um versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, você que está me acompanhando, diz assim: há outro poder para operar milagres, há outro profecias, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outro o dom de interpretação de línguas. Bom, o apóstolo Paulo de Tarso, ele lista os dons espirituais nessa passagem. Entre eles há a variedade de línguas, que significa diversidade, diferentes tipos, ou seja, o exemplo mais claro que você vai ver isso na Bíblia foi em tempo de Pentecostes, em Atos 2, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai falar sobre isso, onde que os discípulos falaram idiomas humanos reais que nunca aprenderam e outras pessoas de outras nações entendiam perfeitamente tudo aquilo que era falado, tudo aquilo que era anunciado, sem confusão, havia entendimento. Isso era o dom de variedade de línguas, idiomas concedidos sobrenaturalmente pelo próprio Deus. Isso é variedade de língua. Mas o que é línguas estranhas? Bom, o termo estranha aparece em algumas traduções, porque são línguas desconhecidas para quem fala. Mas desconhecida para quem fala não significa necessariamente idioma celestial. Aí está toda a confusão. Se a gente for analisar de fato em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu falasse língua dos homens e também a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, nesse ponto, nós temos que ser um pouco mais cautelosos em relação à explicação, porque necessariamente Paulo estava usando uma figura de linguagem para exaltar, pessoal, o amor de Deus. Ele também diz, no mesmo contexto, se você for analisar comigo, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu entregasse todo o meu corpo, o foco não é ensinar uma nova doutrina sobre um idioma celestial. O foco era mostrar que sem amor nada vale, nada adianta. Agora, transformar isso em uma base doutrinária é forçar muito o texto, pessoal. Língua dos anjos não tem nada a ver com línguas estranhas. Agora que nós entramos no centro dessa questão, se você for analisar em 1 Coríntios, a partir 14, a partir do primeiro, Paulo organiza o uso do dom. Pode falar em línguas na igreja? Pode. Não tem problema você falar em línguas na igreja, mas se faz necessário que alguns requisitos venham a se cumprir. Ele diz claramente, pessoal, claramente, se alguém falar em línguas na igreja, seja 2, no máximo 3 pessoas, um de cada vez, e que haja intérprete. E se não tiver intérprete, Berraica, o que você acha? Eu não acho nada. Fique calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Isso é algo pastoral, isso é cuidado com a igreja. Por quê? Porque se ninguém entende, não há edificação. E Paulo repete isso várias vezes: tudo seja feito para edificação. O dom de língua é o único dom que depende diretamente de outro dom. Interpretação. Sem interpretação, não cumpre o propósito coletivo. Se em um culto, pessoal, várias pessoas falando ao mesmo tempo, não há intérprete, ninguém entende nada e ninguém sai edificado, e isso não está alinhado com a própria palavra de Deus. Pode haver sinceridade? Pode haver sim. Pode haver emoção na hora? Pode haver. Mas isso não substitui a ordem bíblica. Se foi o próprio Espírito Santo, não contradiz a palavra que ele mesmo inspirou, pessoal. Se for manifestação verdadeira, significa que irá seguir um padrão estabelecido pela própria palavra, pelo próprio Deus. É
E temos que compreender que falar em línguas não é uma nova revelação. Outro ponto essencial, o dom necessariamente, pessoal, não acrescenta uma nova doutrina, não revela uma etapa nova do plano de Deus. A interpretação apenas traduz o que foi dito, não é um novo capítulo da Bíblia. A revelação suficiente já foi entregue nas Escrituras, pessoal. Já foi entregue nas Escrituras. E você como cristão, precisamos de equilíbrio, sem negar o que a Bíblia realmente afirma, nem permitir que a Bíblia não autoriza. Se Deus concede o dom hoje, querido, Ele concede dentro do padrão que Ele já revelou. O problema nunca foi o dom, pessoal. Nunca foi o dom. O problema sempre foi o uso sem fundamento. Sempre foi o uso sem fundamento. E eu encerrando por aqui, eu quero te dizer algo interessante. O verdadeiro mover do Espírito Santo nunca atropela a palavra. Ele confirma a palavra. E ainda eu digo mais para você. Se não há entendimento, não há edificação. E se não há edificação, não há propósito bíblico do dom, pessoal. Então, pessoal, variedade de línguas foi a capacidade que os discípulos receberam em Pentecostes para falar em outros idiomas, idiomas claros que eles nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham estudado. E eles falavam e outras pessoas compreendiam perfeitamente, sem confusão, com nitidez. Falar em línguas não é o mesmo que falar a língua dos anjos. Não existe nenhuma base bíblica para isso. E quando se trata do falar em línguas dentro da própria igreja, é necessário que haja uma organização. 2 ou 3 no máximo falando, um de cada vez, e que haja intérprete para que toda a igreja venha a ser edificado, pessoal. Edificado. É dessa forma, é o padrão bíblico a qual o Espírito Santo quer que nós possamos segui-los. E se você tem dúvida em relação a esse assunto, ou se você querer acrescentar algo que a própria palavra nos mostra, escreve aqui embaixo um comentário, já aproveita e compartilha para o máximo de pessoas possível, e espero ter ajudado você em relação a esse assunto. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.